Os heróis avançam contra a Primeira Horda e parecem ter a vantagem até a chegada do Rinoceronte Lutador, nível de Desastre e Demônio. Ele resiste a todos os golpes, mas é derrotado em um único corte do Samurai Atômico, mostrando a diferença brutal de um classe S. Logo depois, Flash Chamativo limpa dezenas de inimigos em segundos, mas encontra dois antigos ninjas da vila, Hellfire Flame e Gale Wind. Agora transformados em monstros, a batalha é intensa e com sua técnica secreta, Flash corta os dois de uma só vez. Porém, ao sair do combate, percebe que perdeu o seu rastreador e está sozinho e perdido no covil da Associação de Monstros. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 6 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os capítulos anteriores, lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos, clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga, é o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Gyoro mantém Garou preso, mas o caçador de heróis resiste e dá o primeiro passo contra seu poder psíquico. Então surge o verdadeiro monstro, Orochi, o rei dos monstros. Ele perfura o corpo de Garou, o lança contra as paredes e devasta tudo com chifres e rajadas de fogo. Mesmo ferido e torrado, Garou continua de pé, declarando que mostrará o verdadeiro terror. Orochi copia sua postura e técnicas, transformando a luta em um reflexo monstruoso do estilo de Garou. Gyoro sorri, Orochi evoluiu com cada golpe, mas Garou encara de volta, pronto para virar o jogo. Enquanto isso, a Associação de Heróis se prepara para invadir o covil dos monstros. As tensões explodem na reunião. Máscara Doce bate de frente com os classe S, mas a chegada de King acalma tudo. Sekinger lidera um time de suporte. Bang e Bomb se mobilizam. Genos recebe novos upgrades e Saitama, distraído nos esgotos, caminha em direção ao caos. Na linha de frente, os heróis são cercados por mais de 100 monstros. Surge o psíquico Olho Maligno, capaz de manipular prédios inteiros. O duelo com Tatsumaki começa, enquanto Puripuri, Superliga Luz Negra e outros seguram a retaguarda. A guerra total contra a Associação de Monstros finalmente se inicia. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 5 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os anteriores, já pula direto pro 5 e se divirta. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Enquanto o herói Tiro Maravilha se escondia atrás do herói classe S Puripuri Prisoner, ele estava tentando destravar sua arma, porém de repente, um monstro aparece para atacá-lo. Rapidamente, o inimigo é agarrado pelas raízes do herói verde da classe A, e então é totalmente destruído. O herói que controla as plantas diz que conforme as usa, seu corpo vai enfraquecendo, já que eles compartilham os mesmos nervos. E naquele momento, o herói Globo Ocular Crescente ataca os monstros presos nas plantas, formando assim um combo perfeito. Outro herói de rank mais baixo que estava lutando se chamava Narcisista, sendo o rank 29 da classe A. Ele se considerava um rival de Máscara Doce e com vários socos poderosos consegue derrotar os monstros ao seu redor, sem deixar que a rosa de sua boca caia. Narcisista utiliza até mesmo pedaços de tijolos dos escombros para derrotar aqueles monstros. Aquele era seu golpe especial, a execução do toque macio. Máscara Doce dizia, mesmo sendo a primeira vez que o vejo, ele não foi nada mal. Pode ser que exista mesmo uma estrela em você, então aquela é mesmo a bela performance que os boatos dizem. Máscara Doce não estava falando de Narcisista, mas sim do herói Pena, que estava fatiando os monstros mais ao longe, utilizando suas múltiplas garras nas mãos e nos pés. Esse era seu golpe assassino aéreo da gravidade zero. O herói ninja Anel de Sombra, utilizando suas shurikens, conseguia perfurar vários monstros, porém de repente ele é atingido na cabeça, mas o herói classe A consegue se transformar em um pedaço de madeira, utilizando um tipo de jutsu de substituição. Com essa abertura, ele consegue decapitar o monstro que o atacou. Naquele momento, ele é surpreendido pelo herói classe S, Flash Chamativo, que o elogia. Foi um belo golpe, onde aprendeu esse ninjutsu. O Anel de Sombra sai correndo e diz que é uma técnica diferente do Ninja Flash, que responde, será mesmo? Aonde eu cresci, não haviam mulheres. Ao que parece por baixo daquela vestimenta preta shinobi, Anel de Sombras era na verdade uma kunoichi. E Imperador Criança comentava com Sekinger que os heróis de suporte estão indo melhor do que eles esperavam. Parece que não há motivos para se preocupar. Sekinger, surpreso, diz que foi como esperado dos heróis classe A. Se não existissem os classe S, eles seriam os melhores, mas os membros escolhidos da classe B e C também são bem confiáveis.
Naquele momento vemos o rank 29 da classe B, o herói buraco duplo. Ele consegue derrotar os monstros com ataques rápidos e ainda um disparo poderoso de suas narinas gigantescas. O rank 50 da classe B, o cara legal a jato modificado, utiliza seus ataques com socos poderosos, estilo boxeador, para derrotar os inimigos. E a Agulha Estrela também lutava ferozmente enquanto mascava seu chiclete. Ele atacava com sua corrente aos monstros ao redor. De repente, o monstro rebatedor aparece e tenta rebater a massa de espinhos que tem na ponta da corrente do herói. Porém, a Agulha Estrela era habilidoso com seu equipamento e consegue derrotar aquele monstro, acertando sua cabeça. Depois disso, ele consegue fazer uma sequência derrubando vários inimigos ao mesmo tempo. A Agulha Estrela diz que aquela corrente faz parte de seu corpo, por isso os monstros nunca conseguiriam prever sua trajetória. E de repente, um ataque surpresa acontece e um monstro sai debaixo do chão, mas o herói ataca ferozmente e destrói todos os monstros em seu redor. A Capitã Mizuki também estava se preparando para lutar. Com suas medalhas no pescoço, ela amarra seu cabelo e joga um apito para o supervisor Sekinger. Ele deve apitar para que ela fique mais animada em sua luta, dando início então à partida. Após o apito de Sekinger, Mizuki parte para o ataque. Utilizando seu bastão, ela acerta um monstro e realiza um salto por cima da horda de inimigos. De repente, seu bastão vira uma lança e em pleno ar, ela consegue jogá-lo derrotando mais um monstro. A capitã começa a girar um dos inimigos acertando em cheio todos os outros. Mas naquele momento, os monstros melancia agarram a Capitã Mizuki. Ela cai no chão e os demais monstros começam a chutá-la. Porém, Superliga Luz Negra aparece. O herói classe S, com apenas um movimento, derrota todos eles. Ele elogia os músculos de Mizuki e ela, utilizando todo o seu poder, esmaga os monstros melancia. Depois disso, somos levados até onde o herói gordinho da classe C, o lutador de comida Futotsu, estava. Os monstros não conseguiam acertá-lo. Para alguém tão gordo, ele era bem ágil. Enquanto desvia dos ataques inimigos, Futotsu comia e bebia seu suquinho. Outro herói classe C, bem habilidoso, que estava por ali, é o herói Concha Prensa Estranha. Ele utilizava várias cordas para amarrar os monstros, deixando todos imóveis pelo chão. O herói classe C, Lança Psíquica, estava cercado por inimigos e ele não estava se sentindo bem. Por isso, não conseguia ativar suas habilidades. Porém, de repente, todos os monstros explodem. O garoto fica feliz, achando que conseguiu. Mas, na verdade, quem tinha derrotado todos eles foram os discípulos do herói classe S, o Samurai Atômico. Os espadachins chamados Bushibroka, rank 4 da classe A, e Okamaitachi, o rank 3 da classe A. Sekinger, nesse momento, estava correndo de um monstro, mas o herói Poison aparece. Com seu canivete, ele faz um pequeno corte no monstro, e Sekinger fala que aquilo não iria matar o inimigo, mas Poison diz que seria o bastante, já que ele injetou um veneno mortal. O único corte de sua faca garante a morte certa. O monstro começa a espumar pela boca até morrer, e Poison perguntava o que Sekinger fazia ali, já que ele nem sequer conseguia lutar. Porém, o olho de metal ativa seu poder, jogando um laser chamado Raio do Executivo, mostrando que também poderia lutar. Porém, seu laser era bastante fraco, e Sekinger até mesmo fracassou no exame físico de heróis. Os heróis derrotam a primeira horda de monstros, e ao que parece foi moleza. Porém, Homem Zumbi e Flash Chamativo acham tudo aquilo muito estranho. Alguma coisa estava errada. Aqueles inimigos eram fracos demais. Imperador Criança, enquanto chupava seu pirulito, pensava no porquê a Associação de Monstros mandou soldados tão fracos, sabendo que eles seriam derrotados facilmente. O herói Globo Ocular então avista uma horda de monstros chegando. Esses são monstros mais fortes, e ao que parece, houve uma grande melhoria. E ao longe vemos chegar o monstro Rinoceronte Lutador. A Agulha Estrela veste então seu casaco. Ele revela que era um membro do grupo Nevasca, porém foi expulso por ter brigado com os outros membros. Mas agora chegou a hora esperada, a oportunidade de mostrar do que ele é capaz. O herói então ataca com sua técnica Estrela da Violência. Porém, o Rinoceronte facilmente se protege e contra-ataca, atingindo com tudo o herói. Porém, mesmo caído, a Agulha Estrela sorria. A Capitã Mizuki estava chegando junto com a corrente do herói, que estava voltando na direção do monstro. A heroína transforma a massa da corrente em uma bola de ferro lisa e arremessa na cara do Rinoceronte Lutador. Esse é o golpe arremesso de peso.
Porém, o golpe da capitã não funciona contra o monstro rinoceronte, que rebate a esfera contra ela. Quando estava prestes a acertá-la, a esfera desvia, já que o herói Agulha Estrela consegue controlar livremente aquele objeto com sua corrente. Ele salva sua amiga e agora essa batalha está prestes a começar de verdade. A Capitã Mizuki é salva pelo herói Estrela Agulha, porém de repente vários tiros são disparados no monstro rinoceronte lutador, mas com seu chifre, o Rino consegue ricochetear todas as balas disparadas pelo herói Tiro Maravilha, que admite que o inimigo é resistente demais. O Agulha Estrela fala para mirar o próximo tiro no coração, e o monstro revela que aquele atirador deve valer uns 15 pontos. Ele dizia: eu treinei duro todos os dias para ser o mais forte da Terra, para provar que sou mais forte, e essa vontade já me fez pegar fogo. O rinoceronte lutador avança, derrubando assim vários heróis. O ninja Anel das Sombras tenta cortá-lo, porém ataques com lâminas não funcionam contra o vilão, e de repente ele se depara com o pupilo número 1 de Samurai Atômico, o rank 2 da classe A de heróis, o espadachim Yaian. Rapidamente ele para o monstro com sua espada, impedindo esse monstro de avançar. O herói cara legal a jato, então ataca com seu soco direto a jato final, acertando assim o rosto do inimigo. Buraco Duplo utiliza seu espirro super poderoso no Rino Lutador também, e Globo Ocular Crescente ataca com seu corte de lua crescente. O Narcisista avança com seu soco inglês de rosas, e Rinoceronte Lutador suporta todos aqueles ataques. De repente ele gira rapidamente, arrebentando todos os heróis ao seu redor. Ele conta vários pontos por ter derrotado cada um deles. Lutador de comida Futotsu, ao lado de lança psíquica, ficam surpresos, já que o inimigo lançou todos para longe. Sua resistência é incrível. O Rinoceronte dizia: depois que recebo os golpes dos adversários, eu os devolvo com força total. O executivo da Associação de Monstros, Gyoro, observava tudo aquilo por um de seus drones e se lembra de uma conversa que teve com o lutador rinoceronte, que perguntou: qual meu nível de desastre agora? Ainda é tigre? Gyoro responde que agora seu nível de desastre é demônio. Às vezes os monstros mudam em um curto espaço de tempo. Foi um feliz erro de cálculo que fez com que ele estivesse entre os soldados rasos. Lutador rinoceronte nível de desastre demônio incansável. Ele avança com seu chifre, porém o herói Yaian conseguia deter a investida do monstro com sua espada. O vilão dizia: a minha evolução ainda não parou. Quanto mais eu lutar, mais forte eu vou ficar. Yaian lutava ferozmente, porém naquele momento o herói classe S Samurai Atômico aparece e ele dizia: já chega, Yai, vamos trocar, eu vou cortá-lo. O rinoceronte então fica indignado: não fale idiotices. Poison dizia que lâminas não funcionam contra aquele monstro e eles deviam lutar juntos. O Rino ataca com um soco: quero ver seu golpe imortal. E de repente Samurai Atômico tira apenas um pouco de sua espada de dentro da bainha e aguarda novamente. Certo, aqui já acabou. Vamos seguir em frente. O monstro não entende o que aconteceu. Ainda não acabamos. Desgraçado, não me ignore. Samurai Atômico se vira e pergunta: quantos pontos você me daria? De repente o chifre do monstro começa a se partir. Ele tenta segurá-lo e Gyoro observava: eu te avisei, você tinha dito que era forte. Se conseguisse vencer um herói classe S, ganharia 100 pontos. Em um piscar de olhos, o corpo do monstro nível dragão é cortado em centenas de pedaços. Esse era o nível do poder de Samurai Atômico. Os monstros ali presentes ficam surpresos. Como isso aconteceu? Foi um corte só? Vamos todos tentar matá-los. Ele é o mais forte. Para derrotar um dos monstros, Samurai Atômico utiliza apenas o seu palito. Porém, após isso, ele ataca com sua espada e derrota dezenas de monstros em um único instante. O corte atômico do samurai faz chover sangue monstruoso dos céus. E de repente, mais inimigos chegam até ali. O samurai iria derrotar todos, mas algo acontece. O ninja Flash chamativo ataca e mata todos os monstros ali presentes. O ninja Anel das Sombras fica surpreso, mas que rápido! O que ele fez que eu não consegui ver. Então essa é a sua técnica na velocidade da luz. Flash chamativo se pronuncia: chega de brincadeira, é hora de trabalhar. Em um instante, ele avança deixando para trás vários corpos monstruosos que foram derrotados pelo caminho. Nesse momento, os monstros tentam atacar
enfrentar os heróis mais fracos, porém Superliga Luz Negra entra na frente. Ele derrota os monstros que tentavam avançar utilizando apenas seu corpo bronzeado. Deus Porco comia alguns monstros e Puri Prisoner diz que também irá se jogar. Pessoal, fiquem atrás de mim. O monstro acerta o rosto do prisioneiro Puri, porém ele nem sequer faz o herói se mexer, e no mesmo momento é acertado por vários socos do herói classe S. Puri dizia: observem, cavalheiros, agora está tudo bem. De repente um pacote cai do céu. Era o monstro Olho Maligno, que estava lutando com a Tornado do Terror. Ela o amarrou como se fosse um saco de lixo, e depois pulveriza o inimigo com apenas um dedo. Imperador Criança destrói nesse momento o drone de Gyoro, para que assim o executivo não consiga observar os seus passos. Porém Gyoro, de seu esconderijo, dizia: eu já vi o bastante, mesmo sem ter visto o poder de King, mas acho que já entendi quase tudo. E de repente, alguns monstros chegam no local dizendo: se queria que eles morressem, era só ter nos chamado. E então naquele momento, vemos os executivos da Associação de Monstros, o Gato Monstro Nian, o Gengiva Gums, Forrer Feio, Mendigo Imperador, Esperma Negro e o Rei dos Monstros Orochi. Voltando aonde os heróis estão, Superliga Luz Negra pega o vagão de metrô para derrubar vários monstros. Enquanto isso, os heróis da classe mais baixa atacam os inimigos. E o Imperador Criança diz que foi um bom trabalho. O time da superfície ficará de prontidão e espera ordens na localização central. Está quase na hora. Membros do time de ataque assumam suas posições e comecem o ataque. Os heróis de classe S ficam de prontidão e Sekinger se pronuncia: eu gostaria de relembrá-los que nossa prioridade é o resgate do refém, não haverá reforços. Independente do que aconteça, vocês precisam se proteger. Naquele momento a Capitã Mizuki pede ajuda. O herói classe S Deus Porco estava entalado e não conseguia entrar no túnel. De repente o samurai atômico corta o chão para que Deus Porco possa passar, e ele dizia que qualquer problema pode ser resolvido se for cortado ao meio. E naquele momento, somos levados até o covil de Gyoro. À sua frente estavam alguns monstros de nível mais baixo. E Gyoro dizia: vocês estavam ansiosos para ir até lá e derramar o primeiro sangue. Então por que voltaram aqui? O que houve? Por que não trouxeram as cabeças dos heróis? Os monstros respondem: não conseguimos matar nenhum. Eles são fortes demais, muito mais fortes do que pensávamos. Estão muito acima do nosso nível. Perdemos quase metade dos que foram conosco e os heróis saíram totalmente ilesos. A situação é terrível. Achamos que podíamos vencer apenas na vantagem numérica, mas é arriscado demais. Gyoro, olhando para eles, então pergunta: não querem morrer, é isso? E os monstros respondiam: tá brincando? É claro que não queremos morrer assim tão facilmente. Queríamos criar o caos e aproveitar a matança no máximo possível. Por isso nos aliamos a você. E Gyoro então se pronuncia: é mesmo? Nesse caso, suas existências não têm mais propósito para mim. Morram. Gyoro faz uma barreira quadrada com seu poder psíquico, compactando cada vez mais a barreira, até conseguir esmagar todos os monstros covardes. Se não conseguem nem mesmo serem derrotados, então virem comida para o Senhor Orochi. Gyoro arremessa os monstros e Orochi os come. O executivo se vira para os monstros de baixo nível restantes e então diz: o que estão olhando? Vão agora. Acham mesmo que vão deixar tudo para os executivos? E os monstros de nível Desastre e Demônio, se não quiserem virar cubos de carne, vão lá e arrisquem as suas vidas. Pelo menos tragam informações sobre o inimigo. Já informei quais heróis classe S vocês devem enfrentar. Baseado na situação atual, ainda temos a vantagem, já que eles são apenas humanos. Não tenham medo de atacar. E estão gostando do vídeo? Então deixe seu like. Mas continuando, os heróis classe S passam pelos túneis. Cada um pega um caminho, mas o seu objetivo é resgatar o refém. Porém eles podem chegar até o centro da Associação de Monstros, onde se encontram com Gyoro, Orochi e os monstros mais poderosos dos executivos. Gyoro dizia que o ato principal estava prestes a começar e Flash Chamativo se lembrava do plano de Imperador Criança. Por favor, leiam com cuidado as instruções sobre o emissor de sinal. Ele também contém o mapa que eu fiz. Embora vocês possam se comunicar uns com os outros em uma emergência, por favor, não esperem que venham ninguém. A base subterrânea é profunda demais e ampla, então não se esqueçam de checar suas posições a todo o momento.
Se perder na base inimiga, pode ser fatal, então por favor tenham cuidado. De repente, vários monstros se encontram com o ninja chamativo, e eles diziam: ora, se não é o herói super rápido Flash chamativo. O herói diz para eles entregarem a criança refém, porém os monstros não dão ouvidos e diziam: esperamos demais, sabíamos que você escolheria este caminho. A velocidade que você tanto se orgulha não vai adiantar nada neste corredor estreito. Porém, de repente, aqueles monstros começam a sangrar. Em um piscar de olhos, o herói classe S mata seus inimigos, e ele dizia: nunca me gabei pela minha velocidade, apenas ajudantes fazem isso, mas para falar a verdade, minhas batalhas geralmente terminam antes de começar. De repente, alguém começa a bater palma para o herói. Aqueles eram os ninjas Hellfire Flame e Gale Wind, que se aliaram à associação de monstros. Hellfire utiliza seu poder de fogo e acende todas as tochas daquele túnel. Gale Wind diz que foi maravilhoso o desempenho de Flash que ele acabou de ver, porém sem dizer nada, o ninja chamativo avança rapidamente. Ele tenta perfurar a cabeça do inimigo, porém Gale salta para o teto e diz: é isso mesmo, é por isso que vale a pena te matar. Hellfire pergunta se essa é a velocidade máxima de Flash chamativo. Você é o criminoso que causou o incidente do fim da formatura da 44ª classe, o primeiro e único Flash chamativo. O herói classe S agora entende quem são aqueles dois e ataca novamente, porém o ninja chama de fogo do inferno se defende, criando um círculo de fogo em volta de si mesmo. Gale Wind observava o confronto. Flash pergunta se desde o início o alvo deles era ele, e com um olhar macabro, Hellfire responde: finalmente nos encontramos, eu não aguentava mais te esperar. Flash ataca com um chute da lâmina de vento, porém o inimigo se esquiva e contra-ataca com um chute da lâmina de fogo. Porém, o ninja chamativo era mais rápido e consegue saltar a tempo, mas ele quase fica preso em uma teia de aranha gigante feita de cabos de aço. Aquela era uma armadilha do ninja vendaval que dizia em pensamentos: é uma pena, quase conseguimos fazer ele em pedaços. Não pensei que viesse atacar sozinho, um ato corajoso. Você deve estar confiante. Chama do Inferno diz que isso irá poupar trabalho, e Flash observa que o local estava cercado por teias. Ele entra em posição de batalha. Já chega de papo furado. Em pensamentos, Gale Wind dizia: ele pode até tentar fugir, mas não há para onde correr. Como um inseto mandado até a teia de aranha pelo vento e pelo fogo, eu vou acabar com sua raça, utilizando sua velocidade contra você mesmo. Flash chamativo, sem pensar duas vezes, avança sobre seus inimigos, cortando todo o túnel em que estavam. Até se aproximar daqueles dois ninjas do mal, eles conseguem defender a investida da espada de Flash, porém de repente o túnel começa a desabar sobre eles. Vendaval estava surpreso. Ele cortou a parede, não pode ser. E o herói classe S finalmente se pronuncia: é como eu pensava, vocês são da vila e chegaram ao ponto de se aliar aos monstros para me eliminar. Gale Wind diz que aquele lugar estava ficando apertado e era melhor darem uma volta, e de repente o chão se abre e os três ninjas caem em um penhasco. Vendaval utiliza seus fios de aço para tentar capturar o ninja ultra veloz, porém Flash é muito mais rápido e consegue desviar. Ele ataca com sua espada, mas o ninja do vento também tinha boas habilidades e se defende. Hellfire e Wind juntam suas técnicas, formando o chute da tempestade, porém Flash salta por cima dos dois. Ele tenta cortá-los, mas os ninjas se esquivam e vão para longe. Flash chamativo utiliza sua espada e a prende na parede para não continuar caindo, conseguindo assim se apoiar. Atrás dos ninjas havia uma cachoeira subterrânea. Gale Wind dizia: nada mal esse lugar, não acha? Hellfire Flame fala que ali eles podem lutar com tudo, sem precisar se segurar. Agora ouça os nomes de seus assassinos, os membros da 37ª Turma Ninja, Vento da Tempestade e Chama do Fogo do Inferno. Os dois monstros ninjas de nível de Desastre e Demônio partem para o ataque. Flash chamativo se defende dos dois ao mesmo tempo, e a batalha entre os três ninjas é insana demais, formando um rastro de destruição por onde lutavam. Flash chamativo queria saber quem os contratou. Depois de eliminar a associação de monstros, também vou fazer uma visita para o chefe de vocês. Os ninjas lutavam ao redor da cachoeira, utilizando uma velocidade incrível, e de repente respondem: chefe, você disse? Aburabuzu, o rei do tráfico de órgãos. O que faria se eu dissesse esse nome? Vai enfrentar o exército do submundo inteiro, apenas sozinho? Flash chamativo diz que não pode ser esse homem, e Gale Wind pergunta por quê. O ninja de classe S então responde: é porque eu já matei esse homem. Afinal, ele não parava de mandar assassinos contra mim. Harold, o rei das drogas, eu também o matei.
O invencível Capitão Pirata Tempestade Demoníaca também está morto. O ladrão fantasma Shimaguza já era. E o colecionador de corações Burigurá também matei. O alto escalão de coalização de assassinos estão todos no fundo do mar. Eu nunca fiz nenhum anúncio grande sobre isso, então a notícia pode ter passado despercebido, mas elimino todos que tentam me caçar, usando o tempo livre das minhas atividades heróicas. Mas já terminaram com as perguntas? Agora me digam quem exatamente está por trás disso. Dentro da tempestade dizia: todos os nomes que você mencionou eram de pessoas que pretendíamos matar depois de acabar com você. Não faz diferença se é da máfia ou outro poder grande. Nós eliminamos todos, um por um. Se bem que você nos poupou muito trabalho. Muito obrigado por isso. Agora, por favor, morra. Em alta velocidade, chama do inferno e vendaval se movem rapidamente para atacar o Flash chamativo. Galewind dizia: queremos governar o mundo com nosso poder. Mais do que heróis, tem outro indivíduo poderoso da vila que está em nosso caminho. Afinal, técnicas ninjas são bem irritantes. O ninja do mal consegue acertar um chute em Flash chamativo. E o herói dizia: existem outros ninjas de fora da vila. E nesse momento o herói se lembra da Ninja Anel das Sombras, que também é um herói, porém de rank mais baixo. Hellfire Flame e Galewind atacam por trás enquanto dizem: eles não são páreos para os ninjas da nossa vila, e dentre eles, nós somos considerados os mais fortes. A 37ª classe, a Turma de Ouro, quanto tempo você acha que irá durar contra nós? O ex-número 1 da 44ª classe, Flash chamativo, se defende dos ataques, porém de repente ele passa pelos inimigos que se assustam ao perceber que o ninja ultra veloz fez um corte no rosto de cada um deles. Você é bom, essa foi sua velocidade máxima. O herói classe S então se pronuncia: vocês estão com medo de perder porque não liberam seus poderes, os poderes que conseguiram através da monstrificação. Os ninjas perguntam se ele sabia, e o herói fala que desde o começo havia sentido algo estranho, mas confirmou quando viu eles mudando o local do combate. Vocês não passaram pela monstrificação há muito tempo, e por isso ainda estão treinando sua velocidade máxima, não é mesmo? Por isso me atraíram para esse espaço aberto. Agora os ninjas do mal irão revelar suas verdadeiras identidades como membros da Associação de Monstros. Na batalha do herói classe S, Flash contra o Galewind e Hellfire Flame, os ninjas do mal começam a se transformar em monstros e diziam: mesmo você não sabendo disso nos seguiu, mas que cara irritante, não subestime seus senpais. Flash então responde: essa fala é minha, permita-me ensinar para vocês arrogantes uma lição. Jamais conseguirão me superar apenas se tornando monstros. Os inimigos dizem que agora o herói está acabado, e eles de repente desaparecem diante os olhos de Flash. Porém a habilidade do ninja chamativo continua gigantesca e ele consegue prever onde os inimigos iriam atacar, de repente se defendendo assim dos golpes dos vilões. À sua frente estavam os monstros ninja, Vento da Tempestade e Chama de Fogo do Inferno, agora nível de Desastre e Dragão. Eles atacam incansavelmente o herói chamativo e de repente Galewind consegue acertá-lo, arremessando o Flash para perto de Hellfire. Surpreendentemente, o herói consegue se defender e seu olhar estava sério. Hellfire utiliza um jutsu, o estilo fogo cintilação, e vários cortes de fogo são disparados, porém Flash consegue sair ileso. A ponte onde estavam lutando é totalmente despedaçada, e na forma de monstros, os ninjas conseguem atingir uma habilidade de espada similar à de Flash. Porém o herói muda sua posição, modo de ataque Flash duplo. Ele avança sobre Hellfire, que tenta se defender, porém sua espada é quebrada no mesmo instante. O herói classe S então se pronuncia: você é muito lento, não adianta nada ser rápido, sendo que seu cérebro é lerdo demais. Hellfire tenta atacar com um soco, porém Flash desvia facilmente, e em pensamentos os vilões diziam: mesmo nós sendo chamados de gênios, Flash ainda é melhor em termos de habilidade. A diferença de velocidade e força não é tão grande, a ponto de você poder ficar andando por aí, mas sim, qualquer outro monstro além de nós não conseguiria fazer nada contra você. O ninja chamativo então dizia: vocês ainda estão falando de níveis, mas que patético, Vento da Tempestade e Chama de Fogo do Inferno. Como eu trabalho mais do que qualquer um, conheço suas habilidades muito bem. Os melhores lutadores jamais se desviam do básico, não importa o quão rápidos sejam, se souber como lidar com uma técnica, não terá problema. Os ninjas monstruosos respondem que já entenderam, mas agora já chega. Nós paramos de lutar como ninjas, não precisamos de técnicas ou de armas, só precisamos virar monstros para te matar. Essa é a verdadeira forma do nosso poder feroz, então a partir de agora vai ficar ainda mais simples.
Com nossa velocidade esmagadora, vamos te humilhar e mostrar como você é fraco. Considere essa a nossa gratidão final por ter nos feito abandonar nosso orgulho como ninjas. Nós iremos te atacar sem dó, utilizando a velocidade máxima que selamos de propósito para te matar. Assim você entenderá a diferença entre humanos e monstros quando der seu último suspiro. Adeus, Flash chamativo. Os monstros intensificam seu poder e saltam em alta velocidade para tentar alcançar o herói classe S. Eles destroem mais um oponente que estava acima daquele local e chegam próximos de Flash, porém ainda não conseguem pegá-lo. Flash chamativo desvia de todos os ataques feitos por aqueles monstros. Os socos e chutes de Gale Wind e Hellfire Flame eram inúteis perante sua velocidade, porém eles não desistem de tentar. O Ninja do Vento finalmente consegue desarmar Flash, atirando sua espada para longe, e enquanto isso o Ninja do Fogo ataca com um golpe poderoso, mas o herói consegue escapar. Eles equiparam sua velocidade com a de Flash, que corria em alta velocidade, enquanto se defende dos golpes inimigos. Cada vez mais, aquele campo fica completamente destruído por aquela batalha. Flash, mesmo se defendendo, acaba sendo acertado por múltiplos golpes e é arremessado até o chão. De repente, nosso herói começa a cuspir sangue de sua boca e os ninjas do mal veem nesse momento uma brecha para o golpe final. Mas de repente, Flash ergue sua cabeça e ataca com um chute Senkou Kyaku. O chute Flash, onde diversos golpes são disparados em uma velocidade insana, acertando assim os inimigos rapidamente. Em pensamentos, o herói dizia: isso é ruim, cada vez mais eles me perseguem mais rápido, preciso voltar à minha posição. Flash chamativo consegue recuperar sua espada e nesse momento ativa sua técnica especial Zetsugi Zenkouzan. Em um piscar de olhos, o Ninja Flash da classe S atravessa os inimigos, cortando os monstros ao meio, e nesse momento uma grande explosão acontece. O Ninja chamativo finalmente faz seus inimigos em pedaços e todo aquele lugar começa a desabar. Os monstros em pedaços caíam enquanto diziam: mas que irritante, quem diria que você tinha uma técnica secreta dessas? Deveria tê-la usado logo. Enquanto guardava sua espada, o herói então responde: eu só estava esperando a hora certa de cortar os dois ao mesmo tempo. Seria problemático se qualquer um de vocês escapasse depois que eu a usasse. Excluindo os classe S, os outros heróis teriam problemas para lutar contra vocês. Seria melhor se não tivessem lutado contra mim. Gale Wind começa a rir. Se o adversário não fosse você, mas que cara irritante. E Hellfire dizia: assassinos vivem nas sombras. Eles não são tratados como seres humanos, sendo explorados e exterminados. Nós também tivemos algo roubado. Fomos dominados e ficamos em um beco sem saída. Por isso, para conseguir poder, estávamos dispostos a fazer qualquer coisa. Mas Flash chamativo, nos responda o que nos faltou afinal. Saindo de dentro daquele local que desmoronava, o herói ninja de classe S responde: faltou treino. Após dizer isso, Flash anda pelos corredores da colmeia de monstros e de repente ele se vê perdido. Onde será que eu estou? Preciso checar a minha localização. Flash chamativo procura seu rastreador, mas infelizmente, ao que parece, ele caiu enquanto batalhava contra os monstros ninjas. Agora o ninja classe S está totalmente perdido naquele lugar. Nesse momento, Imperador Criança checava onde estariam os heróis. Ele dizia: quem estava se movimentando em alta velocidade deveria ser o Flash, mas ele parou de se mover há algum tempo. Será que aconteceu um problema com o transmissor? Nenhum movimento estranho no resto dos membros do time de ataque. Não é para menos. Afinal, todos sabem se cuidar e sempre podem mandar um SOS se alguma emergência acontecer. Bem, não estou nem um pouco preocupado com eles. Se conseguirmos resgatar o refém, poderemos aliviar o estresse mental para a batalha que está por vir. Meu trabalho é permitir que eles liberem suas habilidades ocultas, sem nenhuma restrição. Fiquei quieto durante a reunião para evitar discussões, mas a informação atual é um pouco suspeita. Essas são as palavras misteriosas de Imperador Criança. Não perca o próximo episódio de One Punch Man aqui no canal. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima. Imperador Criança andava pelo QG da Associação de Monstros e de repente começa a ser seguido por um inimigo. Porém, ele nem precisa fazer nada, já que seu povo robô atira contra o monstro e o derrota rapidamente. Imperador Criança então chega até a sala onde estava o robô de Metal Knight. Os monstros, ao que parece, o desmontaram após destruí-lo. É como se o Cavaleiro de Metal passasse por testes de estresse além de seus limites.
mesmo tendo sido derrotado pelo próprio Rei dos Monstros Orochi. Que tipo de ataque pode ter causado tanto dano assim? Droga, não quero encontrá-lo de jeito nenhum. Imperador Criança fica apreensivo, ele fica com medo apenas de pensar na possibilidade de bater de frente com o Rei dos Monstros. O herói classe S então conecta suas bugigangas ao cérebro do robô Cavaleiro de Metal. Ele tenta extrair dados diretamente da máquina. Imperador Criança dizia: não ligo se for uma gravação de conversas entre monstros ou informações detalhadas dos vários andares. Contando que tem alguma informação sobre o refém, irá valer o risco. Vendo todas essas peças sobre a mesa, tudo indica que alguém foi infeliz na tentativa de reconstrução. Será que os monstros têm algum especialista em robótica? Seria problemático se os monstros conseguissem virar o jogo contra nós. Essa tecnologia foi desenvolvida especialmente para derrotá-los. Mais uma coisa para se preocupar. Imperador Criança consegue então achar o radar do percurso, marcando a rota até a localização do refém. Metal Knight tinha todas essas informações guardadas, mas mesmo assim se recusou a ajudar a Associação de Heróis. Agora finalmente o herói Criança tem a resposta correta. Tenho que manter a calma e partir lentamente para completar o próximo objetivo. É o caminho mais rápido para a vida adulta. Preciso de um pouco de açúcar para me acalmar. Naquele momento vemos o povo robô de Imperador Criança totalmente quebrado, e à sua frente surge o Homem Fênix da Associação de Monstros. Ele dizia: você fez isso? Acha mesmo que veio até aqui para brincar? Você pode ser jovem, mas não acho que vou pegar leve com você. Imperador Criança pergunta se o inimigo seria mesmo um executivo, porém Homem Fênix responde que ele estaria mais para gerente, mas ainda assim tem um ranking mais elevado do que a maioria dos outros. De muitas formas, meu trabalho requer um talento além dos executivos. Em outras palavras, há um certo tipo de política que deve ser feita nesta organização. Bem, acho que não é algo que uma criança como você, que tem o nome de herói idiota, possa entender. Só por você ser um pouco mais inteligente que a maioria, te colocaram na classe S e o mandaram para a linha de frente. É por isso que sua morte aqui será uma tragédia. Não deveria ter levado o elogio dos adultos tão a sério. Eu só acredito em mim mesmo. Para mim, a Associação de Monstros é apenas um degrau. Mais cedo ou mais tarde, eu vou tomar o título de Rei dos Monstros, diretamente de Orochi. Essas eram as palavras do maquiavélico Homem Fênix, nível de desastre e demônio. Ele revela que no passado era um humano que não conseguiu tirar sua fantasia de Fênix, e quando se deu conta tinha se tornado um monstro. Partindo para o ataque, ele dizia: Imperador Criança, você morrerá aqui. Eu vou te dar uma morte rápida e sem dor. É o mínimo que eu posso fazer por você. Ataque do bico. Homem Fênix ataca. Porém, de repente, surge uma barreira na frente do herói Imperador Criança. Essa barreira acaba parando o ataque de bico do inimigo. O garoto então revela: esse é um papel filme transparente que tem uma resistência excelente contra a força de um ataque súbito. Mesmo sendo um protótipo, eu o batizei como uma muralha invisível. Foi direto demais, escudo da fúria seria melhor. Imperador Criança revela que seu plano era capturar Homem Fênix e forçá-lo a mostrar o caminho até o refém. Porém agora, ele está de mau humor e de repente o herói ativa sua mochila de ferramentas, ativando assim vários braços e serras mecânicas. Ele atinge violentamente o inimigo, deixando vários cortes graves no Homem Fênix. O garoto dizia: mas alguém realmente poderoso não teria entrado para a Associação de Monstros. O garoto dá as costas para o inimigo e naquele momento somos levados até outro local. A cela com o refém estava sendo vigiada por vários monstros e de repente um sapo de brinquedo pula para dentro. Ele agarra o rosto de Wagama, que começa a gritar. Os monstros se perguntavam o que estava havendo, porque o menino estava agindo tão estranho. O monstro crocodilo queria comê-lo e o outro inimigo concorda. Os heróis já começaram a atacar. A segurança do refém não importa mais. Porém, de repente, eles percebem uma fumaça invadindo aquele local. Ao que parece, era um tipo de gás venenoso que derruba todos eles. E de repente, as grades da cela começam a ser cortadas. Quem chega de repente é Imperador Criança, utilizando uma máscara de gás. Ele veio salvar o Wagama. O sapo no rosto do garoto também se transforma em uma máscara para que ele possa respirar sem problemas. Porém, de repente, um ser viscoso escorre para dentro daquele lugar. Esse era a água-viva de lodo, nível de desastre tigre. Imperador Criança percebe que aquele era um monstro imune ao veneno e se protege com seu guarda-chuva especial. Porém, de repente, ele pega uma flauta de sua mochila e o instrumento então se transforma em uma espada de laser. Com aquele sabre de luz, o Imperador Criança corta seu oponente, mas percebe que armas de lâmina também não são eficazes.
O inimigo perguntava se isso era tudo o que o herói tinha, e mais uma vez Imperador Criança ativa as habilidades de sua mochila. Com seus tentáculos mecânicos, ele ataca, mas mesmo assim não faz efeito. A água viva de Ludo começa a rir. Parece que não tem como você me matar. A sorte finalmente está do meu lado. Vou tomar a cabeça de um herói classe S. De repente, a água viva de Ludo percebe que uma mangueira estava presa em seu peito. Imperador Criança havia injetado combustível no corpo do monstro e, riscando apenas um fósforo, ele elimina facilmente o vilão. Junto de Wagama, Imperador Criança sai daquele lugar e ele pergunta como o garoto estava se sentindo. O menino rico responde que estaria com fome e o herói então dá a ele uma geleia de nutrição. O garoto diz que Imperador Criança estava atrasado demais e então Classe S olha com uma cara séria. O menino pede desculpas, mas havia mais alguém chegando por ali. Com um observador de controle remoto e um tanque do exército em miniatura, Imperador Criança avança e dispara contra alguém no corredor. Porém, de repente, o carrinho de brinquedo é destruído e vemos o robô assassino G5. Ele dizia: um herói por aqui não precisa dizer seu nome, eu vou eliminá-lo agora mesmo. Imperador Criança percebe que aquele monstro é do tipo máquina, por isso ele utiliza sua flauta para disparar vários mísseis na direção do oponente. As flautas mísseis caem do lado de G5 e então ativam uma espécie do campo eletromagnético. Esse é o dispositivo de desligamento de máquina inimiga. Assesta inseto. Porém, com apenas um golpe, G5 consegue destruir aquele campo de força e Imperador Criança fica surpreso, dizendo para o garoto que era refém. O Wagama vá para trás. Este inimigo é muito poderoso. À frente do pequeno herói classe S, vemos uma fortaleza de metal com um brilho de pura intimidação. Ele caminha até o Imperador Criança, que dizia em pensamentos: droga, vou ter que usar meus itens, mas não tem jeito. Apareçam meus fiéis cães de guarda. Naquele momento, o Imperador Criança derruba de sua mochila 3 esferas de aço, que se transformam em 3 robôs cachorros humanoides. Número 23, 24 e 25. Esses eram seus nomes. Eles ficam em posição de batalha e Imperador Criança ativa o modo fusão. Os 3 guerreiros fofinhos então se transformam em um cão negro de 3 cabeças humanoide, o cachorro louco, o Cerberus. O garoto Wagama fica empolgado, dizendo que ele parecia forte e que era legal. É uma luta entre robôs. G5 saca sua espada e diz: você ousa me comparar com essa inteligência artificial de cachorro? Que decepção. Cerberus parte para o ataque, G5 fica em guarda com suas 2 espadas e Imperador Criança pega sua arma, a caixa de lápis colorido tática. Ele então começa a disparar mísseis de lápis de cor no inimigo. Quando os projéteis acertam o alvo, vemos que eles na verdade são ogivas de cal de pássaro. G5 fica preso e Cerberus aproveita a abertura para atacar com seus socos giratórios do cão raivoso Cavador. O Wagama assistia à luta, porém o herói classe S o puxa pela camisa para eles darem o fora dali logo. O garoto pergunta por que o Imperador Criança não luta junto do Cerberus, já que eles poderiam vencer. Porém o herói revela que aquele adversário é muito mais forte e eles perderiam muito tempo o enfrentando. Além do mais, vencer não é o mais importante agora. O Wagama pergunta por quê, já que o trabalho dos heróis seria derrotar os monstros. E o Imperador Criança responde que seu trabalho é levar o garoto de volta em segurança. Agora não é hora de lutar. Mesmo se eu vencer, vou ficar machucado. Quem iria liderar a fuga? Naquele momento, a mochila automática de Imperador Criança mata um monstro que tenta atacá-los. O Wagama fica surpreso e diz que o herói tem toda a razão, mas mesmo assim, eles deveriam fazer uma pausa, já que o menino estava cansado. Ele se assusta ao ver o corpo de Fênix Man no chão e ele tinha sido derrotado por Imperador Criança. Homem-Fênix era o mascote de um programa de TV chamado Reino Animal, mas foi cancelado. No programa, o pássaro chapado morria muito porque era muito burro, e o Imperador Criança, naquele momento, fica assustado. O quê? Ele morria muito? E o menino responde que sim, ele era eletrocutado, frito, esmagado e coisas do tipo. Mas ele era tão burro que toda vez que revivia, agia no episódio seguinte como se nada tivesse acontecido. O Imperador Criança fica pensativo, um homem que se tornou um monstro por causa de uma roupa do personagem que ele representava. E se ele de alguma forma herdou os mesmos poderes do personagem, e de repente um clarão se faz naquele lugar. Homem-Fênix se levantava dizendo: Gyoro uma vez me disse que superar o inferno de uma experiência de quase morte é o verdadeiro segredo por trás do crescimento explosivo de um monstro.
Aquela era sua nova forma. Nível de desastre dragão. Homem-Fênix revivido. Imperador Criança rapidamente dispara o rifle de caldo pássaro. Porém, Homem-Fênix, com apenas um bater de asas, consegue se defender criando uma rajada de vento quente. O garoto se abaixa e abre seu guarda-chuva para protegê-los. Ele deixa o Agama dentro da barreira e sai correndo enquanto diz: é feito de material super resistente a calor. Fique aí e não se mexa. O garoto grita perguntando o que o herói iria fazer. E Imperador Criança, ao ativar sua mochila, escudo e espada, responde: eu não tenho mais opções, não tenho outra escolha, vou derrotá-lo mais uma vez. Homem-Fênix ataca com poderosas chamas, porém Imperador Criança usa sua barreira de papel filme. Homem-Fênix, revivido, reconhece aquela barreira transparente e por isso irá usar seu ataque de bico para ver o quão forte ficou. Imperador Criança dizia em pensamentos: esse escudo tem 5 camadas de papel filme, uma por cima da outra. Eu vou pará-lo no meio do ataque e depois concentrar todo o meu poder de fogo. O inimigo então parte para o ataque. Golpe de bico da Fênix explosiva. Uma enorme explosão se faz. O monstro Fênix Man avança em uma extrema velocidade, destruindo todas as barreiras feitas de papel transparente. Seu alvo é o pequeno herói, classe S, que estava surpreso com aquele acontecimento. Imperador Criança se defende com o escudo em sua mão, mas mesmo assim é arremessado com toda a força em uma parede. Homem-Fênix revivido então começa a rir. Eu sou o mais forte. Essa sensação de poder, tudo o que eu vejo padece diante do brilho da minha glória. Aquela era a nova forma mortal do gerente da Associação de Monstros. O Agama, enquanto era protegido pelo escudo guarda-chuvas, ele dizia: Imperador Criança, isso não pode estar acontecendo. Como você é um herói classe S, vai ficar tudo bem, não é mesmo? O inimigo começa a rir. Agora mesmo eu me tornei o ser mais poderoso. Eu realmente sou o número 1 de todos os seres vivos. Não chore, desta vez vou mandá-lo com certeza para o outro mundo, antes que o terror domine seu corpo. Imperador Criança de joelhos tremia e caía lágrimas de seus olhos enquanto dizia: não estou chorando de medo, só estou com o coração partido por ter percebido o quanto eu sou inútil. Achei que tinha levado em consideração todas as possibilidades, mas mesmo alguém que não está no nível dos executivos é capaz de superar as minhas expectativas. Não deveria ser assim, e ainda mais aqui, dentre todos os lugares. Droga, já vou liberar a minha arma mais poderosa, Brave Giant, o gigante corajoso. O garoto levanta seu braço para o céu, apontando seu relógio, e de repente uma das paredes da Associação de Monstros começa a se trincar. Um míssil em forma de broca então a destrói, junto acertando também um monstro. Na superfície, os heróis que fazem parte do time de apoio começam a sentir um tremor, e Sekinger percebe que aquele era o sinal de Imperador Criança. Várias brocas de ferro chegam até ali e se desmontam como se fosse uma armadura, para então vestir o corpo de Imperador Criança. Homem-Fênix revivido olhava toda aquela fumaça e de repente é atingido por um ataque surpresa. Uma mão gigante de metal bate no monstro, que é jogado com toda a força, varando uma parede e caindo em outro local. De repente vemos o robô gigante corajoso, controlado por Imperador Criança. Aquele era o seu poder máximo. O garoto dizia: eu achei que poderia precisar em algum momento, por isso deixei as partes de prontidão perto da base. Fênix Man se levanta enquanto diz: esse é outro brinquedo barato. O Agama fala que se o herói tinha algo assim, deveria ter usado desde o começo da batalha. E Homem-Fênix diz que o garoto tem razão. Depois de recuperar o moleque, você deveria ter invocado essa coisa, destruindo as paredes e escapando o mais rápido possível. Essa deveria ser a melhor estratégia, porém o fato de não ter feito isso significa que essa coisa tem várias restrições. Eu estou certo? Após ouvir aquilo, o Imperador Criança fica tenso e o sistema operacional do gigante corajoso o avisa 2 minutos e 38 segundos antes do limite da atividade ser atingido. O tempo estava se esgotando. Imperador Criança precisa acabar com isso o mais rápido possível. A luta entre o monstro Homem-Fênix revivido e o herói classe S Imperador Criança está ainda mais intensa. Está gostando do vídeo? Deixe seu like e continuando. O Imperador Criança utiliza seu robô, o gigante corajoso, para lutar contra o Homem-Fênix revivido, o gerente da Associação de Monstros. O herói classe S tenta acertá-lo com golpes, porém o Fênix consegue desviar. O robô gigante era poderoso e consegue destruir vários pilares de pedra com um único golpe, porém o inimigo era muito mais rápido. Imperador Criança precisava acabar logo com aquela batalha. A bateria de sua máquina estava acabando. Fênix revivido dizia em pensamentos: o poder dele é uma ameaça, mas ele no fundo não passa de um moleque. Imperador Criança naquele momento ativa os mísseis de Brave Giant. Eles começam a seguir o monstro Fênix, que tenta dispersá-los pelas pilastras.
Fênix Man percebe que são mísseis perseguidores, mas isso era brincadeira de criança para ele, e o vilão dispara de seu corpo o poder Fênix Fire, o clarão de Fênix. Seu poder engana os mísseis teleguiados, fazendo eles acertarem as pilastras do local. Imperador Criança fica surpreso. Isso foi uma isca, as ondas de calor deles se espalharam, por isso os mísseis não conseguem rastreá-lo. Bom então, pequenos corajosos. Naquele momento o herói lança os pequenos corajosos mobile. Pequenos robôs que saem do corpo do gigante corajoso e eles carregam armas e partem para o ataque. Porém, Homem-Fênix fala que seria inútil. Os pequenos robôs os cercam e disparam com suas armas de energia. Aquele poder faz um clarão e derrete o solo. Homem-Fênix então aparece atrás dos mini-robôs e dizia: "Acha que me cercou? Meus 5 olhos não vão perder a menor abertura." Fênix Man então utiliza naquele momento o golpe muralha flutuante, acertando todos os mini-robôs. Imperador Criança percebe que falta apenas 1 minuto e 30 segundos para seu gigante robô desligar. O inimigo dizia em pensamentos: ele está apressado para terminar a batalha. Como eu pensava, é seguro dizer que ele não pode operar essa coisa por muito tempo. Nesse caso, a melhor estratégia é o ataque das asas perseguidoras de Fênix. Homem-Fênix, então, naquele momento, dispara várias penas contra o adversário e, mantendo a distância, também ataca o refém, o Agama, que estava segurando o guarda-chuvas protetor de Imperador Criança. O herói classe S utiliza então o gigante corajoso para proteger o garoto e Homem-Fênix. Enquanto atacava ferozmente, ele dizia: "Eu vou acabar com seu trunfo agora mesmo, vou brincar com você até suas armas acabarem e te enfiar bem no fundo do território inimigo." Fênix Man, sem perceber, voando, bate em algo. Aquilo era o mesmo papel filme ultra resistente de Imperador Criança. Enquanto o herói cercava Fênix Man, ele montou aquela muralha invisível e naquele momento ele ataca com um golpe punho sanduíche gigante. Homem-Fênix não tinha como escapar. Homem-Fênix segura o punho do robô de Imperador Criança e o garoto fica assustado. Ele sobreviveu. Como pode ser tão mais forte do que eu consigo imaginar? O robô gigante estava chegando em seu limite. Faltava 1 minuto e 15 segundos de bateria e o mecanismo de resfriamento foi danificado. As mãos do monstro começam a derreter o punho do robô e em um momento de desespero, Imperador Criança remove o limitador de energia. Uma grande explosão acontece naquele lugar. Imperador Criança empurrava o inimigo com o seu punho para o subsolo e Fênix Man estava entrando em combustão. O herói classe S dizia em pensamentos: "Se eu não o derrotar aqui, ele vai continuar ficando cada vez mais forte. Escoltar o Agama em segurança seria impossível." Imperador Criança então avista um sinal de calor mais à frente e, ao que parece, pode ser um membro do time de heróis. "Essa é a sua aposta final. Vou me unir a eles e juntos vamos acabar com esse inimigo." O herói classe S quebra o chão daquele lugar e eles vão parar no andar de baixo. Eles caem no local onde foi a luta de Flash chamativo contra os ninjas monstros. Porém, como sabemos, o herói ninja deixou seu rastreador cair naquele lugar. Imperador Criança cai dentro da água e acaba achando o rastreador de Flash. Ele se pergunta se o herói ninja foi derrotado. Porém, de repente, atrás dele surge um clarão. Homem-Fênix dizia: "Obrigado, Imperador Criança. Você pode ser só uma criança, mas mesmo assim é digno de ser um herói classe S. Um adversário qualquer não teria sido capaz de causar uma evolução tão drástica em mim." Para evitar que o inimigo aumente ainda mais seu nível de desastre, Imperador Criança parte para o ataque com sua lança, porém o inimigo a segura com apenas uma mão. Aquela era sua nova forma, Homem-Fênix, modo águia brilhante. Rapidamente Fênix Man arranca o braço do robô gigante e pega de volta o refém. Ele dizia: "A batalha foi decidida, aposto que se tornou um herói em busca de fama, mas deveria desistir, jamais faria sucesso na indústria do entretenimento." Imperador Criança queria preservar aquele traje de batalha, porém seria impossível. "Não me compare com você, eu não me tornei um herói para aparecer, e sou muito mais durão do que uma galinha gigante como você." Olhando aquilo, a Fênix maligna começa a rir. "Eu tinha certeza que você se entregaria imediatamente depois de suas chances de vitória chegarem a 0. Mas a juventude é diferente." Imperador Criança responde: "Foi mal, mas não sou idiota a ponto de não fugir quando não tenho chances de vitória." E em pensamentos o herói dizia:
Restam 50 segundos. Com certeza, ele já percebeu que o tempo limite do meu traje já está acabando. Ele tem uma armadura resistente que não pode ser perfurada por lâminas. A força por trás de seus ataques de bico e asas não é brincadeira e possui uma mobilidade incrível. Seus status são todos ridículos, em contraste com sua história idiota de ter ficado preso numa roupa e por isso ter se tornado um monstro. Mas não é como se eu estivesse totalmente sem opções. Esse plano vai ser como passar um fio por várias agulhas de uma só vez. Naquele momento, o Fênix Águia Brilhante dizia: esses cadáveres abaixo de nós são os antigos moradores deste lugar, e como agradecimento por ter me ajudado a evoluir, me permita te mostrar a habilidade da minha nova forma. Imperador Criança ficava surpreso. O Homem Fênix começa a brilhar. Essa é a luz do despertar do rei. O poder de Fênix Man Brilhante consegue ressuscitar os cadáveres dos monstros que estavam naquele lugar. Eles começam a segurar as pernas do robô de Imperador Criança. De repente, vários monstros gigantes também ressuscitam, e o inimigo dizia: e aí, o que achou? Eu sou ou não sou uma fênix? Imperador Criança lutava contra os monstros zumbis, e com o disparo da lâmina corajosa, ele consegue cortar vários deles. O herói estava preocupado em não deixar o inimigo escapar. Ele não é apenas imortal, mas também pode reviver monstros mortos. Assim vai ser nosso mais terrível adversário. Droga, minhas previsões foram ingênuas demais. Nunca imaginei que poderia haver um monstro assim, e de repente a cabeça do robô gigante é acertada por um chute de vento e outro de fogo. Aqueles à sua frente eram os ninjas Hellfire e Flame e Gale Wind, que estavam ressuscitados. A batalha embaixo da água agora parecia mais difícil. Imperador Criança tem seu traje golpeado rapidamente por aqueles dois. O herói tenta acertá-los, mas não consegue. A força desses inimigos nem se comparam com os outros. Restavam agora apenas 35 segundos de bateria. Vendo os ninjas zumbis lutarem, Fênix Man dizia: esses dois têm habilidades incríveis. Pensar que foram derrotados ao mesmo tempo, será que foi obra de Flash chamativo? Não posso baixar a guarda contra ele, mas não importa, agora irei me retirar. O vilão estava indo embora dali, levando o refém. Fênix Brilhante dizia em pensamentos: sinto como se eu estivesse me tornando um deus. Com essa habilidade, Gyoro com certeza vai me dar o título de rei de monstros. Enquanto tiver essa habilidade, minha forma vital infinita, com um exército imortal de monstros, será moleza. Até mesmo os executivos da Associação de Monstros vão ser descartados e trocados por mim. De repente, os robôs em miniatura de Imperador Criança começam a perseguir o inimigo novamente. E de repente o braço robô que o Homem Fênix estava segurando se torna uma broca que acerta seu peito. Os mini-robôs pegam a Gama e lançam o garoto para o Imperador Criança. O herói classe S libera toda a sua energia de seu traje para desintegrar as forças inimigas que o rodeava, destruindo os monstros ressuscitados por Homem Fênix. Ele então sai do fundo da água e encaixa novamente em seu corpo o seu braço arrancado. A batalha entre o herói classe S e o gerente da Associação de Monstros está cada vez mais surpreendente. Imperador Criança recoloca o braço no robô gigante e corajoso. O Homem Fênix se surpreende com aquilo e o herói classe S assume uma nova postura de combate. Agora ele poderá disparar seu ataque especial. Com a postura parecida com o Kamehameha, o herói ataca com o Supernova do Imperador Millennium. A grande rajada de energia pega o Homem Fênix Águia Brilhante em cheio e o vilão dizia que irá absorver tudo aquilo. Imperador Criança diz que ele pode tentar se quiser e então intensifica toda aquela energia restante. Faltava apenas um segundo para sua bateria acabar e o golpe é tão poderoso que faz uma explosão que chega até mesmo à superfície da cidade Z. Era uma energia poderosa o suficiente para sair da atmosfera terrestre. Ao abaixar a poeira, vemos o robô gigante meio derretido devido à própria energia que ele disparou. Com um dano de 96%, todos os sistemas ficaram inoperantes e o Agama acorda e percebe que até mesmo a água daquele local evaporou. Porém, de repente, o Homem Fênix Águia Brilhante aparece novamente. Agora com 6 asas ele dizia: parece que a minha coroação agora tem a bênção dos céus. Seu último brinquedo está quebrado. Ainda assim, para uma criança como você foi muito bem, mas estou me sentindo meio estranho depois de receber toda aquela energia. Olha o que você fez com a minha linda roupa. É por isso que odeio crianças. O herói classe S pensa se a última opção seria admitir a derrota, e a Fênix Maligna dizia: você enviou meus dados de combate para algum lugar. Preciso pensar em uma forma de parar isso. Você viu os restos do Cavaleiro de Metal, não é?
Nosso esquadrão de tecnologia vai analisar você e esse seu brinquedo de cabo a rabo. Essa é a sua última chance. Saia do robô e pare de revidar. Assim posso lhe esmagar e você terá uma morte rápida e sem dor. Pensando bem, afinal, não posso perdoá-lo pelo que fez. Vou te transformar em uma carne moída. Imperador Criança pensa em ficar escondido dentro do gigante corajoso até a ajuda chegar, já que os ataques do inimigo não afetarão sua cabine de proteção. E então o inimigo se pronuncia. Já ouviu falar de um pássaro chamado pica-pau? Eu irei abrir um pequeno buraco na sua cabine e depois irei arrancar suas tripas para fora. O inimigo ataca com força total, utilizando o seu bico, porém o herói classe S puxa uma alavanca dentro do robô, e nesse momento os robôs Minions impulsionam o que resta do gigante corajoso, e no peito da máquina vemos abrir um tipo de boca que fecha o Homem Fênix lá dentro. Enquanto o herói classe S Imperador Criança foge dali, porém os robôs são cortados em pedaços e o herói é atingido e cai no chão. Vemos também os ninjas Chama de Fogo do Inferno e Vendaval recobrando suas consciências. Eles não entendem muito bem o que aconteceu, mas avistam a batalha à sua frente e Fênix Man se aproxima do Imperador Criança e pergunta se isso seria o melhor que o prodígio da humanidade poderia fazer. Achou mesmo que poderia me prender naquele robô? Agora é hora do seu julgamento. De repente, o monstro de alto nível começa a rir sem parar. Ele tenta arrancar sua fantasia de Fênix, mas tinha algo dentro dela. O herói classe S colocou dentro da fantasia do Homem Fênix o inseto de cócegas número 1. Esse pequeno robô não para de se mover dentro das roupas do oponente e faz cócegas até ele morrer asfixiado. Homem Fênix, desesperado, começa a rasgar sua fantasia e naquele momento ele percebe seu grande erro. O poder contido naquela roupa se foi. Imperador Criança aproveita aquela brecha para atacar. Os tentáculos de metal saem de sua mochila e prendem o inimigo, enquanto ativa também uma bota de ferro no herói. Imperador Criança, nesse momento, pisa com todas as suas forças nas partes baixas do inimigo e, após imobilizá-lo completamente, ativa seus apetrechos para tirar toda a fantasia do Homem Fênix. E nesse momento vemos Saitama andando pelos corredores da Associação de Monstros e ele cobria sua careca com a capa, já que aquele local estava cheio de vazamentos. Saitama espera que essa água não esteja contaminada e de repente à sua frente os ninjas do mal aparecem correndo peladões. Ao que parece eles não se lembram que foram mortos por flash chamativo e estavam com raiva querendo enfrentar o herói ninja de classe S. Eles então avistam Saitama e tentam atacá-lo com seu golpe chute da espada, que junta o chute de vento e o de fogo, porém o careca de capa desvia facilmente dos dois inimigos. Os dois homens ficam surpresos e não conseguem acreditar naquilo e Saitama se vira enquanto perguntava: "Ei, por que fizeram isso assim do nada? Eu conheço vocês dois." E os ninjas peladões respondem que outro cara estranho apareceu e Saitama dizia: "Olha quem fala, hein? Estão mostrando tudo por aí." Chama de Fogo do Inferno e Vendaval se pronunciam: "Você conseguiu ver nossos movimentos, isso é imperdoável. Normalmente, você não viveria para contar história, mas agora temos o encontro da morte marcado. Por isso você ficará para depois. Não vamos esquecer o seu rosto." Os ninjas malignos vão embora dali e Saitama fica sozinho novamente, enquanto se perguntava o que esses tarados estavam fazendo no subterrâneo. Voltamos à batalha de Imperador Criança contra Fênix Man. O herói conseguiu cortar toda a fantasia do inimigo e dizia: "Os poderes de sua roupa já eram, agora não pode mais reviver inimigos." E o Agama se aproxima, falando que ficou preocupado, já que a batalha de Imperador Criança foi muito difícil, mesmo ele sendo um classe S. E naquele momento, o herói pergunta se o Agama foi o único humano que os monstros sequestraram. O garoto no mesmo momento se lembra de Tareu e sem remorso algum ele mente que era o único refém, mostrando sua falta de caráter em comparação com o bondoso Tareu. Imperador Criança decide que será o escudo que os levará para a saída. Não perca o próximo episódio de One Punch Man aqui no canal. E no mais, obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.